Essa aula aqui é dedicada inteira ao conceito de decupagem, a como os diretores usam decupagem de formas distintas nos seus filmes e de como isso gera, né, efeitos dramáticos distintos. A partir de agora, nós teremos aqui aulas mais, né, específicas de elementos específicos do cinema e vamos começar pela decupagem e pela montagem, que talvez, né, sejam aí os elementos mais essenciais, mais básicos até da linguagem audiovisual. Se a gente for resumir, né, o que é decupagem, dá pra dizer que a decupagem é quando o diretor divide o seu roteiro em planos. Por exemplo, você pega um roteiro e tem lá uma cena que um cara entra em um bar e se senta em uma mesa. Na hora de filmar isso, você tem que saber como, né, você vai filmar isso. Você precisa saber aonde, por exemplo, você vai colocar a câmera, quais ângulos você como diretor quer pegar, quais planos você quer fazer naquela cena. Isso é decupar. Geralmente, na verdade, antes de uma produção audiovisual se iniciar, tem um roteiro decupado ou um roteiro técnico e em tal roteiro estão descritos os planos que a equipe irá filmar. Decupagem é um termo de origem francesa que significa recortar, né? Decouper em francês é recortar. Uma decupagem é basicamente isso, né? Um recorte do mundo. Você decupa aquele momento do seu filme através de recortes. Você escolhe como vai mostrar, né, aquela cena a partir de recortes. O Marcel Martin, por exemplo, vai dizer que a decupagem consiste em escolher os fragmentos de realidade que serão criados pela câmera, né? Escolher esses fragmentos que serão captados pela câmera, ou seja, a decupagem vai definir exatamente o que a câmera vai captar, qual vai ser o enquadramento, qual vai ser o ângulo, qual vai ser a lente da câmera, como os atores serão enquadrados, como o cenário será mostrado. A decupagem ela é especialmente essencial, né, para o diretor de fotografia, mas ela também é importante para toda a equipe do filme. Ela é importante para o ator saber, né, que parte do seu corpo está em quadro. Ela é importante para o diretor de arte, para ele saber, né, como dispor os objetos, como, né, montar os cenários para a câmera. E ela é importante até para a equipe de som, né, saber aonde colocar os microfones para captar sons e diálogos da cena. Eu acho que uma definição bem interessante para isso também é que a decupagem é a forma que o diretor vai cobrir a cena. Cobrir a cena é justamente saber, né, quais planos o cineasta irá usar para mostrar a cena. É saber quantos planos o cineasta irá usar e como serão tais planos. Alguns diretores cobrem mais as cenas, fazem, né, mais planos diferentes ao filmar uma cena. Outros cobrem menos as cenas, usam poucos planos para mostrar uma cena. O David Fincher, por exemplo, ele cobre muito as suas cenas quando decupa os seus filmes. Ele filma as suas cenas por vários ângulos, com vários enquadramentos diferentes, e isso cria uma dinâmica no ritmo da obra quantos planos são montados, o que é, né, bastante peculiar do Fincher, bastante peculiar da unidade estilística dele, da mise-en-scène que o Fincher vai articular nos seus trabalhos. Se a gente pegar, por exemplo, aquele diálogo que abre o rede social, o Fincher usa ali vários planos diferentes para filmar essa cena. Ele vai usar ali, por exemplo, um over the shoulder de cada personagem, que é esse plano que o ombro de um
fica desfocado enquanto o outro fala. Ele usa closes, ele faz, né, 2 closes de cada um. Ele usa plano médio, que é esse plano que mostra os personagens da cintura para cima, entre, né, outros planos, entre outros enquadramentos. E durante a montagem, a obra vai intercalando esses planos. Ele constrói ali um certo ritmo dramático, ele constrói uma certa evolução da cena a partir desses planos. E aí, no ápice da cena, quando a personagem da Rooney Mara diz ali, né, pro Jesse Eisenberg que ele é um babaca, o Fincher usa um close frontal dela, bem expressivo, para causar ali, né, um impacto dramático maior. Então o Fincher cobre muito a cena, usa planos distintos durante a montagem, né, decupa isso de modo mais, né, variado e vai construir uma certa evolução da tensão dramática a partir da montagem, a partir da organização da decupagem. Já um diretor como o Shyamalan, em algum dos seus filmes, faz o oposto. O Shyamalan, principalmente nas suas obras iniciais, ele cobre muito pouco as cenas. Nos últimos filmes, o Shyamalan até passou a fragmentar mais as cenas, mas nas suas primeiras obras, ele, por exemplo, resolve algumas cenas apenas com um plano. Ele filma a cena inteira por um plano e acabou. Por exemplo, tem uma cena no Corpo Fechado em que o Bruce Willis e a Robin Wright estão conversando no bar de um restaurante, que até, né, parece um pouco com a sequência do Rede Social, né? 2 personagens conversam em um restaurante, em uma mesa. Porém, a decupagem aqui do Shyamalan, ela é totalmente diferente da do Fincher, porque o Shyamalan filma a cena inteira com apenas um plano. A cena começa com esse plano bem aberto, em que você vê, né, os dois ao fundo. Na medida em que eles conversam, a câmera vai se aproximando deles, faz ali um movimento que nós chamamos de dolly-in, até o plano geral virar um plano médio dos 2 personagens de perfil. Então, enquanto o Fincher, né, vai cobrir muito aquela cena, enquanto ele vai, né, filmar a cena por vários ângulos distintos, o Shyamalan vai resolver tudo com um plano só. E até em outras sequências desse mesmo filme, do Corpo Fechado, ele também resolve ali conversas inteiras com apenas um plano geral fixo e acabou. O Shyamalan é um diretor, digamos, bastante minimalista em certos trabalhos e em vários filmes ele faz isso, ele resolve a cena com poucos planos, mas são planos, né, muito expressivos e até simbólicos algumas vezes, enquanto o Fincher filma vários planos e encontra, né, a sua expressividade na montagem, na organização dramática de tais planos, enquanto, né, no Fincher uma cena é ágil e dinâmica, no Shyamalan a cena é um pouco mais contemplativa, porém as 2 cenas possuem uma evolução dramática bastante bem articulada. Os planos que se intercalam no Fincher e terminam, né, naquele close da Rooney Mara expressam muito bem, né, a intenção da cena, que é esse momento, né, em que o personagem do Eisenberg será, digamos, traumatizado, e aquilo vai reverberar de algum modo na sua vida. E no filme do Shyamalan, essa câmera que vai se aproximar ali aos poucos dos 2 também expressa a sua intenção de uma certa intimidade que é redescoberta em relação aos personagens, deles ali estarem se isolando, né, aos poucos do mundo ao seu redor. O que eu quero dizer com tudo isso é que
a forma como um diretor decupa o seu filme, a forma como ele decupa uma cena irá evidenciar a visão do diretor sobre aquele roteiro, irá evidenciar a unidade estilística do diretor. Na nossa aula, né, só sobre esse tema, só sobre a mise-en-scène e a unidade estilística, eu vou falar mais sobre esse conceito. É por isso que quando você decupa, a decupagem deve ter uma unidade essencial, né? Construir decupagem é pensar em toda a abordagem estética, em todo o conceito estético da obra e refletir isso através desses planos. E existem vários filmes que não definem isso, que vão ter uma decupagem genérica, que vão apenas ilustrar o roteiro e não vão propor uma ideia estética, uma ideia visual em relação a esse roteiro, ou que tentam fazer uma decupagem com uma ideia, tentam ali decupar seguindo um princípio, mas acabam se perdendo nisso. Se a gente pegar, por exemplo, alguns filmes do Olivier Megaton, que é um diretor francês de ação, isso fica bastante claro. O Megaton ele vai tentar seguir um princípio que é ele propor um recorte ultra frenético da cena, mas ele acaba se perdendo nisso, porque ao invés desse princípio trazer o espectador para dentro da cena, ele acaba nos confundindo totalmente. Não é como o Fincher, que vai ter uma decupagem frenética com um centro de progressão bem rigoroso e metódico que vai te levar junto nesse ritmo. E por que isso dá errado, no caso do Megaton? Porque é uma decupagem aleatória, são planos aleatórios e sem significado. Não é só porque é um filme de ação que os planos não precisam ter um significado. Existem obras de ação com decupagens totalmente assim incríveis e maravilhosas. Se a gente pegar, por exemplo, algumas obras do Tsui Hark, a gente vai perceber também essa relação bastante frenética com as lutas, com a ação, mas é uma relação que propõe ali uma espécie de jogo pictórico, que propõe uma desconstrução com a cena que é muito inventiva, que é ágil e frenética, mas que propõe uma desconstrução muito mais contemplativa e muito mais imersiva. A decupagem do Tsui Hark vai de algum modo deslocalizar o espectador, você vai se perder um pouco na ação, mas vai propor elementos plásticos, visuais, muito imersivos. Você se perde um pouco, mas também você se hipnotiza por todos aqueles movimentos, por aquelas formas visuais dançando ali na sua frente. A Claire Denis, uma diretora francesa, também tem uma decupagem que muitas vezes parece que quer deslocalizar o espectador e não localizar ele. É uma diretora que está interessada ali em deixar o espectador em um estado de suspensão e sugerir sensações, e ela está interessada mais em sugerir sensações do que em explicar a cena de forma explícita. Mas, assim como Tsui Hark, ela de fato consegue propor isso através de um método que torna tudo muito expressivo, impactante e até metódico. Existem várias cenas no Desejo de Obsessão, por exemplo, em que a câmera está muito instável, em que é uma câmera na mão que parece confusa, parece ali desorientada, mas ao mesmo tempo é uma câmera na mão que segue o movimento dos corpos dos
protagonistas de modo muito instintivo e com uma sensibilidade muito peculiar, muito delicada mesmo, como se os corpos dos personagens guiassem a câmera em um jogo muito específico de intimidade. A Claire Denis usa closes bem expressivos, ela mostra toques, mostra olhares de maneira bastante expressiva. Ela não é como o David Fincher. Ela não tem uma decupagem, digamos, objetiva e com planos mais padronizados, como é o caso do Fincher. O Fincher, né, usa planos bem padronizados, usa plano médio, usa closes, usa over the shoulder. Ele é um diretor bem formalista nesse aspecto. Ele usa a forma do cinema de um modo tradicional. Ele constrói o seu filme seguindo uma forma mais rígida e até, né, mais clássica, por assim dizer. A Claire Denis já é mais espontânea, já quer desconstruir mais a cena. A Claire Denis muitas vezes até quebra a regra de eixo da cena. Regra de eixo é uma regra que diz que a câmera deve se manter em um mesmo eixo, né, de 180 graus durante uma cena. Por exemplo, se você tem dois personagens parados em uma cena e ela começa com um deles na esquerda e outro na direita, você tem que filmar eles em um eixo em que eles permaneçam nessa posição. Por exemplo, o diálogo lá que abre o filme do Fincher, naquele diálogo, a Rooney Mara está sempre na esquerda e o Jesse Eisenberg está sempre na direita. O Fincher filma tudo de um lado só do cenário, de um eixo só do cenário. Se ele filmasse ali no eixo oposto do lado do cenário, em alguns planos, o Jesse Eisenberg, ele estaria na esquerda e também na direita. Isso poderia confundir o espectador. Por isso tem essa regra do eixo na decupagem que diz que os personagens, né, e objetos têm que se manter sempre do mesmo lado para não confundir o espectador. Porém, a Claire Denis e, na verdade, vários outros cineastas que se interessam por uma forma mais livre e que vai desconstruir o espaço, esses diretores vão quebrar essa regra, vão, na verdade, né, deslocalizar o espectador de maneira proposital e criativa. Nesse próprio filme, no Desejo e Obsessão, tem ali uma cena em que, né, o casal está em um hotel, eles estão no corredor se beijando, eles estão ali sendo filmados de um lado e depois tem um corte abrupto para o lado oposto. Então eles mudam de posição. Teoricamente, isso seria um erro, porque ela quebrou o eixo nessa cena, mas aqui isso é usado de forma, né, bastante expressiva, bastante ali sensorial, então vai caber na proposta geral mais experimental até da Claire Denis. E esse é um outro ponto bem interessante que a gente pode tratar, né, sobre regras e princípios da decupagem. Na verdade, em última análise, não existem regras sagradas ao se decupar um filme. Existem algumas convenções, como por exemplo, né, a convenção do eixo, mas você pode quebrar qualquer convenção desde que você siga um princípio estético particular do seu filme, no seu filme. O princípio da Claire Denis é propor, né, essa desconstrução mais livre, essa abordagem menos formalista. É uma decupagem interessada na abordagem, né, sensorial, que é guiada pelo corpo dos personagens. E a partir de tal princípio, ela propõe regras próprias. Os
princípios do Fincher são mais tradicionais, são mais clássicos, são mais formalistas, vão seguir de fato algumas regras e a partir de tais princípios ele vai propor uma decupagem, né, mais convencional. Se a sua decupagem não tiver um princípio criativo específico, se o seu filme não tiver uma unidade estilística, a decupagem será aleatória, será genérica. Os planos mal vão se conectar na montagem e a obra não terá uma unidade, basicamente. Um outro ótimo exemplo de decupagem mais livre, mas que também vai seguir um princípio criativo muito bem articulado e muito particular, são alguns filmes dos anos 90 do Wong Kar-wai. São trabalhos em que ele usa tanto câmera na mão, essa câmera, né, essa câmera que vai passear pelos espaços, meio bêbada, meio cambaleante, como também são trabalhos em que ele usa, em que ele integra elementos e objetos dos ambientes, dos cenários, para tornar a decupagem mais estilizada, mais expressiva. Então, por exemplo, ele filma ali através de vidros, ele usa as luzes dos ambientes de modo mais pictórico, mais plástico, usa luzes de temperaturas diferentes e propõe, né, todo um jogo visual a partir disso. E ele também usa lentes grande-angulares que deformam o espaço. No Anjos Caídos, por exemplo, ele decupa várias cenas com essa lente grande-angular, que é uma lente que registra, né, uma extensão maior do espaço, mas que vai deformar o espaço para que ele caiba ali nesse enquadramento. Isso cria uma sensação bastante particular, cria ali uma espécie de vertigem, uma sensação meio onírica até. Para o diretor atingir essa unidade estética ao decupar, eu acho que deve existir um equilíbrio, né, bem preciso entre criatividade artística e execução técnica e conhecimento técnico, né? Quando o Wong Kar-wai está ali pensando em decupar os seus filmes, quando está pensando nisso, né, antes de filmar, ele vai conversar, por exemplo, com o seu fotógrafo, que em vários casos foi o Christopher Doyle. Ele vai definir, junto com o Christopher Doyle, quais lentes serão usadas, como os planos serão filmados na prática, que técnicas eles irão usar para filmar tais planos. O Wong Kar-wai vai decupar meio que sozinho e vai chamar o Chris Doyle para, né, ajudar ele nessa execução e até para dar novas ideias de planos que podem se encaixar nesse conceito estético do diretor. Alguns diretores, né, são mais metódicos e, por exemplo, já chegam no set com a decupagem pronta, fazem, né, storyboards de cada plano, né, que são desenhos de como cada plano será filmado. Outros apenas vão definir ali um conceito de decupagem mais aberto e vão executar isso de maneira mais livre no set, né? Não vão trazer storyboard para o set. A decupagem, no fim das contas, é um processo que equilibra a criatividade do diretor com todo esse aparato aí técnico do cinema, com as possibilidades do cinema. O diretor pensa no conceito estético da obra, o diretor conceitualiza a obra na sua cabeça e junto com o fotógrafo, né, eles pensam como vão concretizar aquilo tecnicamente. Quando a gente vê uma obra pronta, um filme já pronto, quando a gente vê já, né, uma cena pronta, como por exemplo o diálogo ali que abriu o longa do Fincher,
essa cena, né, ela está decupada, mas também ela está montada. Então é interessante pensar na relação, né, entre essas duas coisas, decupagem e montagem, porque na verdade é a montagem que vai dar, né, o sentido final para a decupagem. O David Fincher filmou ali aquela cena através de vários enquadramentos e ângulos, porém, se o montador, né, montar aquilo de maneira mais aleatória, a decupagem pode perder o seu sentido, pode perder a sua unidade. Então, esse equilíbrio é bastante importante. A decupagem por si só, a forma como o diretor filma, deve sim conter, né, um padrão, conter uma característica própria, mas a montagem precisa ordenar isso de forma que esse padrão, que esse conceito estético seja potencializado. Os planos do Fincher têm, né, essa qualidade muito imediata, são planos muito objetivos e evidentes, mas a agilidade da decupagem dele se concretiza apenas na montagem. A montagem dá o ritmo, a montagem ela vai colocar os planos em uma ordem em que será expressa uma progressão dramática, né? Isso é muito importante. E, a depender do caso, a montagem ela vai ter uma função até diferente, né? Na hora de finalizar a decupagem. No caso, né, de um diretor como o Shyamalan, a montagem é até um pouco mais sutil, né? O Shyamalan ele filma tão poucos planos em certos filmes que ele basicamente não dá assim opções para o seu montador. O Hitchcock também fazia isso, né? O Hitchcock ele queria ter, né, um controle absoluto da sua obra, então ele filmava a cena de um jeito que ela só poderia ser montada apenas de uma forma. Isso até, né, gerou atritos entre ele e o Selznick, entre ele, né, e os produtores de Hollywood que queriam, né, infringir ali mais na obra. Mas e se a gente pensar em um diretor, por exemplo, como o Terence Malick, se o Shyamalan, né, se o Shyamalan em alguns filmes não dá opções para o montador, as obras do Malick são basicamente construídas na montagem, escritas até na montagem. O Malick tem uma decupagem muito mais livre, ele filma, né, as cenas de maneira bem espontânea, os atores até improvisam algumas coisas nessas cenas, o roteiro dele também é mais livre, é mais fragmentado, possui várias elipses, né, que são passagens de tempo, então são histórias já, né, bem fragmentadas. E no fim das contas, em uma obra do Malick, o montador não vai só juntar os planos de acordo com o roteiro, ele vai ajudar a criar um sentido total para o filme. Claro que em qualquer filme, na verdade, a montagem vai fazer isso, vai, né, ajudar a criar um sentido final, mas no caso do Malick isso é ainda mais radical, porque a montagem ela tem um papel muito mais fundamental nessa obra. A decupagem do Malick ela vai basicamente criar um material bruto muito vasto para depois na montagem ali ser, né, lapidado. Se a gente pensar, né, no Malick ou em outros filmes que vão seguir uma estética mais livre, como por exemplo o No Mambo, do José Alcien, o New Rose Hotel, do Abel Ferrara, ou até o Spring Breakers, do Harmony Korine, quando a gente pensa nesses filmes, a própria definição de decupagem ela se expande um pouco, porque tais diretores não estão interessados apenas em uma decupagem que vá ilustrar uma situação de modo linear. Eles estão interessados mais em criar
um sentido em que a imagem é mais importante do que as situações por si só, em que as imagens têm uma sensação muito específica. Existem vários cineastas que trabalham com a decupagem, levando, né, a dimensão sensorial da imagem a um certo extremo. Nos anos 90, por exemplo, né, o Lynch, o Abel Ferrara e outros cineastas fizeram isso, e no começo dos anos 2000 isso vai chegar num extremo com o Malick, com a Nami Kawase, com o Gus Van Sant, entre outros, a partir de uma tendência que alguns teóricos passaram a chamar de cinema de fluxo, uma tendência que subverteu vários elementos da decupagem clássica. No nosso, né, módulo de História do Cinema, nós temos aulas inteiras apenas sobre essa tendência. Se a gente for concluir aqui uma ideia de decupagem, se a gente for esquematizar uma ideia, dá para definir a decupagem em 3 fases. A primeira fase seria o roteiro decupado, seria o roteiro técnico. É quando o diretor pega o roteiro e decupa ali no papel, ou faz, né, storyboards. Então essa seria a fase ali inicial. A segunda fase seria a filmagem, que é quando essa decupagem, né, teorizada será concretizada no set, quando a equipe ali vai achar soluções técnicas, né, para alcançar a visão do cineasta. E a terceira fase seria a montagem, que é quando a decupagem ganha um sentido final. Inclusive, na montagem, vários planos que foram filmados, né, não serão usados. Várias imagens vão ficar de fora. O David Fincher, com certeza absoluta, deixa vários planos de fora nos seus filmes, ainda mais porque, né, ele cobre as suas cenas de um modo até meio exagerado. A montagem, né, vai sintetizar a decupagem, mas não vai, né, usar tudo o que foi filmado, vai sintetizar a ideia inicial da decupagem. Então, o diretor tem que saber, né, preservar a decupagem nessas 3 fases. A sua ideia inicial deve sobreviver e, na verdade, até deve ser potencializada nessas 3 fases. No fim das contas, né, para a gente concluir aqui, a principal ideia que vocês devem entender é que uma decupagem não possui regras específicas, mas uma decupagem deve sim possuir um princípio criativo específico, um princípio que vai estar presente nessas 3 fases. Na decupagem, né, do roteiro, na filmagem e na montagem, né? Você deve ter ali uma unidade estética que vai estar presente nessas 3 fases. E essas fases, né, atuam de formas diferentes, né, a depender do filme. No Malick, a montagem ali final vai ter um papel ainda mais forte, vai ajudar a criar toda a essência da obra. Já no Shyamalan, né, a parte ali da decupagem teorizada e filmada é um pouco mais relevante do que a montagem final. E no Fincher a gente percebe um equilíbrio ali um pouco mais claro em relação à decupagem e montagem, né? São 2 valores que no Fincher tem ali uma importância bastante simétrica e semelhante. Eu ainda vou voltar bastante a esse tema no próximo módulo. No próximo módulo nós iremos falar, né, de aspectos de planos, lentes, ângulos, movimentos de câmera e outros elementos de fotografia que estão ligados à decupagem, mas por enquanto é importante antes de definir essa dimensão, né, mais básica do termo. Mas é isso.
Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima.